Paz de Cristo a todos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 22, por favor. Pode se assentar. Obrigado. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 22. Só o verso 22, por favor. Pastor Henrique César, meu amigo, Deus lhe abençoe. Obrigado pelo carinho, por me dar a oportunidade, mais uma vez, ter o privilégio de estar cultuando a Deus com vocês aqui na casa do Oleiro. Deus abençoe, amigão. Obrigado. Sou seu fã de carteirinha. Todos os amigos aqui, Deus abençoe. Pastor Alisson, Deus abençoe. Pastor Júnior Ventura, Khaled, turma boa aí, Deus abençoe todos vocês. Uma honra poder revê-los. Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Amém. Você pode dizer amém pela leitura da palavra? Antes de começar a expor esse versículo aqui, é muito importante trazer uma introdução para você entender a carta aos Hebreus, a importância da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus ela é conhecida como o quinto evangelho, porque os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostram o ministério terreno de Jesus. A carta aos Hebreus mostra o ministério celestial de Jesus. É Jesus como sacerdote na eternidade. A carta aos Hebreus é conhecida como a carta da superioridade de Cristo. É onde o escritor aos Hebreus faz questão de mostrar que Cristo é superior. Como assim? Se você olhar o capítulo 1 e capítulo 2 da carta aos Hebreus, o escritor apresenta Jesus, apresenta o Cristo como superior aos profetas e aos anjos. Capítulo 1 e capítulo 2 da carta aos Hebreus, o escritor faz questão de destacar que Jesus é maior do que qualquer profeta, do que qualquer anjo. Capítulo 3, ele mostra que Cristo é superior a Moisés. Moisés, tão bem quisto pelo povo hebreu, na carta aos Hebreus, o escritor prova que Cristo é maior do que Moisés. No capítulo 4, ele mostra que Cristo é superior a Arão, o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés. E o escritor deixa bem frisado no capítulo 4 que Cristo é maior do que Arão, o primeiro sumo sacerdote. No capítulo 7, ele mostra que Cristo é de uma ordem sacerdotal superior a de Melquisedeque, aquele sacerdote misterioso que aparece para conversar com Abraão no Gênesis, e Abraão dizia na mão de Melquisedeque. A primeira menção de uma ceia é feita entre Abraão e Melquisedeque, porque Melquisedeque leva pão e vinho para cear com Abraão. Então a primeira menção de uma ceia nós temos ali. E o escritor aos Hebreus mostra no capítulo 7 que Cristo é de uma ordem sacerdotal superior a de Melquisedeque. No capítulo 8 ele mostra que a aliança de Cristo é superior à antiga aliança de Deus com Israel. Aguça o ouvido para isso aqui. A aliança de Cristo é superior à aliança de Deus com Israel. Por que a aliança de Cristo no Novo Testamento com a igreja é superior à aliança que Deus tinha com Israel? Porque a aliança que Deus tinha com Israel no Antigo Testamento incluía só o povo de Israel. A aliança que Cristo tem com a igreja é para todo aquele que crê. É uma aliança superior. No capítulo 9 ele mostra que Cristo entrou num santuário superior na eternidade. Por que é importante o escritor aos Hebreus dizer isso? Porque os hebreus davam muita ênfase, até hoje ainda dão, ao templo. Até hoje o que restou do muro oriental é por eles tratado com muito carinho. E aí o escritor aos Hebreus mostra que na eternidade existe um templo superior a esse que eles tanto idolatravam aqui na terra. No capítulo 10 ele mostra que o sacrifício de Cristo foi superior aos sacrifícios da antiga aliança. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí no capítulo 11 ele mostra um princípio superior. Escute isso aqui, desde o capítulo 1, o escritor aos Hebreus está mostrando que Cristo é superior. Superior a profetas e a anjos, superior a Moisés, superior a Arão, um sacerdote superior, é um santuário superior. Então a carta aos Hebreus trata de superioridades.
E no capítulo 11, o que o escritor aos Hebreus vai nos mostrar? Um princípio superior para entender as coisas superiores. Isso aqui é importante falar, porque só entende de coisas superiores se você também tiver um princípio superior para entendê-las. Você nunca vai entender de coisas eternas com princípios terrestres. Você nunca vai entender de coisas eternas com princípios naturais. E aí, qual é o princípio que o escritor aos Hebreus nos mostra no capítulo 11, para entendermos das coisas superiores? O princípio superior que ele apresenta no capítulo 11 é a fé. Esse é o princípio que você tem que ter para entender as coisas superiores. Por quê? Como é que eu vou entender que uma virgem concebeu, deu à luz a um menino, e esse moço foi para a cruz e pode me salvar? Apenas pela fé. A fé é o princípio superior que vai te ajudar a viver coisas superiores, somente pela fé. E aí no capítulo 12 ele fala da perseverança na fé, e no capítulo 13 ele dá as instruções finais. E aí no capítulo 11 ele abre um parêntese, aliás, ele abre um espaço, para incluir um pedaço da história de José. O verso 22 que nós lemos, ele mostra o final da história de José. Na verdade, quando você lê Hebreus 11, 22, ele está fazendo menção de Gênesis 50, 25. No último capítulo do Gênesis, no verso 25, José está com 110 anos de idade, reúne a sua família e diz o seguinte: olha, eu sei que Deus vai tirar vocês daqui do Egito. Eu sei que tem uma promessa que Deus vai arrancar vocês aqui do Egito. E eu acredito tanto nessa promessa que eu quero dar uma ordem para vocês: não deixem meus ossos serem enterrados aqui no Egito. Eu quero que os meus ossos sejam enterrados na terra da promessa. O que é interessante a gente pensar aqui é que quando você pega a história de José, Gênesis 37, aí tem um intervalo em Gênesis 38 que fala de Judá e Tamar, e de Gênesis 39 a Gênesis 50 é só a história de José. Em momento nenhum Deus apareceu para José e falou o seguinte: olha, eu vou tirar os seus descendentes do Egito. Deus nunca disse isso para José. Para quem Deus disse isso? Para Abraão, lá em Gênesis 15. A sua quarta geração vai para o cativeiro, mas eu vou arrancá-los de lá com mão forte. Aí Abraão contou para Isaac, Isaac contou para Jacó, Jacó contou para José. José não ouviu a promessa, mas acreditou. E antes de morrer falou: eu não ouvi a promessa, mas eu creio que se Deus falou, vai acontecer. O que é isso? É fé. Então José está nos dando um exemplo de fé ao citar os seus ossos. E o que vale a pena a gente parar para pensar aqui é que o escritor aos Hebreus poderia ter usado tantos exemplos de José como fé. José pela fé suportou a cisterna. José pela fé suportou ser enganado. José pela fé suportou ser vendido. José pela fé suportou ser caluniado. José pela fé suportou a tentação. José pela fé interpretou sonhos. Mas ele vai lá no final da vida de José e fala: José pela fé, antes de morrer, deu uma ordem acerca dos seus ossos. O que José está ensinando para a gente aqui quando José diz: nem que seja nos ossos eu vou sair do Egito, nem que seja nos ossos eu vou sair daqui? José está nos ensinando a esperar. Por quê? Porque os filhos de Israel já estão no Egito há um bom tempo. José vai morrer aos 110 anos de idade, e José diz: olha, eu tenho tanta certeza que vocês vão sair daqui, que nem que seja nos ossos eu vou continuar esperando. Não me enterra aqui no Egito, porque nem que seja nos ossos eu saio daqui. Não se cumpriu no meu tempo, eu estou morrendo, mas eu sei que uma hora vai cumprir. Então o que José está dizendo aqui? Ter fé. Essa fala de José nos ensina o quê? Ter fé também é saber esperar. Por que é importante a gente pontuar isso aqui? Porque nós estamos vivendo uma geração imediatista. É tudo para ontem. Vídeo que faz sucesso nas redes sociais são reels de 15 segundos. Quanto menor o tempo, mais audiência tem. Por quê? Porque todo mundo quer as coisas para ontem. É a geração do micro-ondas, do smartphone, do tablet. Fração de segundos você tem informação que você quiser na palma da sua mão. É tudo muito rápido. Agora até o áudio do WhatsApp tem velocidade 1, 1,5, 2. Por quê? Porque ninguém tem tempo mais a perder para ouvir um áudio de 5 minutos. Mensagem com 1 hora ninguém aguenta, levanta e vai embora. Ninguém quer assistir uma mensagem de 1 hora no YouTube. Por quê? Porque a gente quer tudo para ontem, para já. Os músicos aqui sabem o que eu vou dizer. Antigamente a introdução das músicas era 40 segundos, 1 minuto de introdução com a orquestra. E agora? É 2 acordes e o cantor entra cantando. Por quê? Porque se a introdução for muito longa ninguém ouve. Então uma geração que quer tudo para já. Aí vem José e me diz o seguinte: não foi no meu tempo, não sei quando será, mas ter fé é saber esperar também. Ei, ter fé não é fazer uma campanha hoje e querer receber amanhã. Ter fé é dizer: não sei quando será, mas o meu Redentor vive, e na hora que Ele quiser, Ele opera um milagre na minha vida.
E nem que seja nos ossos vai acontecer. Vou repetir, nem que seja nos ossos vai dar certo. Tem uma frase, pastor Henrique, que eu gosto muito, de um escritor francês, Jules Renard. Tem várias frases dele soltas aí pela internet. E uma frase de Jules Renard que eu gosto muito foi quando ele disse: se acaso se construísse a casa da felicidade, seu maior cômodo seria a sala de espera. Vou repetir, se acaso algum dia alguém construísse a casa da felicidade, seu maior cômodo seria a sala de espera. O que eu aprendi com isso aqui? Quer ser feliz? Aprenda a esperar. Nunca houve uma geração tão ansiosa como a nossa. Nunca houve uma geração que consumisse tanto ansiolítico como a nossa. Por quê? Porque o nosso coração está sempre na frente, sempre no amanhã. Então saber esperar é extremamente importante. É a geração do micro-ondas. Eu estou nela, não estou me excluindo dela não. A gente quer as coisas para ontem. Você coloca lá 30 segundos, apitou, você pode tirar que está quente. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não trabalha com micro-ondas, Deus trabalha com lenha no altar. Ele acende o fogo e você vai alimentando todo dia. Quando José diz, nem que seja nos ossos eu saio daqui, ele está dizendo, nem que seja na última instância da minha vida, eu vou sair daqui. E talvez, quem sabe, eu esteja pregando para algumas pessoas aqui essa noite, e eu vou ser muito rápido, que a esperança dele está igual a de José, chegou nos ossos. A esperança em alguma área da sua vida está depositada nos ossos. Quando José diz, nem que seja nos ossos me levem daqui, ele está dizendo, nem que seja na última instância da minha vida, eu vou sair daqui. Nem que seja no que restar de mim, no que sobrar da minha existência, eu quero sair do Egito. Todo mundo aqui sabe, estou pregando para uma geração inteligente, o corpo humano adulto é formado por 206 ossos. E os ossos são a última instância de um ser humano na terra. Se Jesus não voltar, e você não tiver um corpo glorificado ainda em vida, o que vai sobrar de você são os ossos. A pessoa mais inteligente entre nós aqui, a pessoa mais ungida entre nós aqui essa noite, a pessoa mais santa entre nós aqui essa noite, a pessoa mais rica, mais bonita, a mais inteligente, morreu. Daqui 2 anos pode fazer a exumação do corpo. Só sobrou o quê? Ossos. Obrigado. Só sobrou o quê? Ossos. Então os ossos representam a última instância do ser humano na terra. Quando José diz, nem que seja nos ossos eu saio daqui, José está dizendo, nem que seja naquilo que só restou, o finalzinho, o que não tem mais jeito, lá no final, é só o que sobrou, nem que seja nisso, eu vou viver o milagre, eu vou entrar em Canaã. Tem alguém comigo nessa palavra? Ossos aqui então representam o que, pastor Renan? Representa aquilo que chegou no fim, representa aquilo que um dia teve vida e agora não tem mais. Ossos aqui representa aquilo que um dia teve aparência e agora não é nada. E deixa eu fazer uma aplicação aqui, que eu gosto muito de usar essa frase. Quem sabe tem gente aqui, pastor Henrique César, que dá uma ajeitada no retrovisor da vida, e quando olha para trás fala assim, um dia eu tive, um dia eu vivi, um dia eu fui, um dia eu fiz, hoje não vivo mais, não tenho mais, não faço mais. E quando você olha, só sobraram os ossos daquilo que um dia foi tão pujante na sua vida. Só sobraram os ossos. Ossos da família, ossos do casamento, ossos do ministério, ossos do sonho, ossos do projeto. Quem sabe tem gente aqui que aquele sonho que um dia moveu tanto o seu coração, hoje só sobraram ossos, só um restinho em algum canto da sua vida. Eu vim com uma mensagem muito simples essa noite, mas ela é profética. Servimos a um Deus tão grande, tão extraordinário e tão poderoso, que tem projeto até para aquilo que já chegou nos ossos. Vou repetir, servimos um Deus tão grande, tão extraordinário e tão maravilhoso, que Ele ainda tem planos e projetos até para aquilo que já chegou nos ossos. Eu não sei qual área da sua vida chegou nos ossos, mas se prepare para ver o que Deus fará com os ossos que sobraram dessa área da sua vida. Você vai ver o que Deus ainda fará com os ossos. O diabo olhou, o inferno olhou, o mundo olhou e falou, chegou nos ossos, acabou, não tem mais jeito, já era. Acabou a vida emocional, acabou a vida ministerial, acabou a vida familiar, acabou a vida empresarial. Chegou nos ossos. Deus te trouxe aqui para dizer, eu ainda tenho projeto para aquilo que está nos ossos. Eu ainda tenho plano para aquilo que está nos ossos. Que é uma prova do que Deus pode fazer com os ossos. José vira para os irmãos e fala, para os filhos dos irmãos que sobraram, e diz o seguinte, nem que seja nos ossos me tirem daqui. E depois você lê Gênesis 50, o texto diz que José foi embalsamado no Egito, mas não foi enterrado no Egito.
Sabe por quê? Porque quem está debaixo de promessa e quem tem fé, o Egito não sente o sabor dos ossos dele. José vira para quem ficou e diz assim: nem que seja nos ossos eu saio daqui. Está registrado, José. Aí José morre aos 110 anos de idade e 400 anos se passam. Eu preguei aqui da última vez, Êxodo capítulo 1, se eu não me engano. Deus levanta, aparece um novo faraó, na verdade, que não conhece a história de José. E aí começa a oprimir o povo. Deus levanta Moisés para libertar o povo. E Deus envia 9 pragas sobre o Egito. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. À meia-noite, os filhos de Israel vão sair do Egito na 10ª praga. É a primeira Páscoa sendo instituída. Sangue do cordeiro no umbral da porta. Moisés está diante do povo, 600.000 homens, fora mulheres e crianças, 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. E aí aquela caravana forte, impoluta, começa a sair do Egito. Os egípcios começam a pegar os seus tesouros e entregar para os hebreus, dizendo: vão embora daqui. E quando os hebreus estão saindo, 600.000 homens, fora mulheres e crianças, deixando o Egito para trás. Êxodo capítulo 13, verso 19, Moisés para a caravana e diz: opa, ninguém sai. Por quê? Está faltando um negócio. Não, Moisés, está faltando nada não, as crianças estão aqui, os idosos estão aqui, está todo mundo aqui, Moisés. Não, está faltando um negócio, a gente só sai daqui com isso. Está faltando o que, Moisés? Vou ler para vocês, Êxodo capítulo 13, verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José. 3 amém, 2 glória, 1 aleluia. Eu vou repetir, também levou Moisés consigo os ossos de José. Porque este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. A caravana está saindo, pastor Júlio Ventura. Moisés para a caravana e diz: volta lá e pega os ossos de José. Alguém foi lá, passou a mão na urna e saíram do Egito carregando os ossos de José. Não entendi, pastor. Durante o dia, coluna de nuvem, ossos de José debaixo. Durante a noite, coluna de fogo, ossos de José debaixo. Mar vermelho abrindo, ossos de José atravessando. Amaleque perdendo a guerra, ossos de José no campo de batalha. Maná descendo do céu, ossos de José no meio do arraial. Água salgada virando água potável, ossos de José na beira da água. Ei, Moisés morre e Josué assume. O Jordão vai abrir, ossos de José atravessando o Jordão. Tem que rodear Jericó para ela cair, ossos de José rodeando Jericó e a muralha caindo. Alguém olhou e falou: chegou nos ossos. Ei, Deus ainda abre o mar para os ossos passarem. Deus ainda derruba muralha para os ossos passarem. Deus ainda manda provisão para os ossos que estão no deserto. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui essa noite, e a palavra é: ainda tem milagre para os ossos que chegaram, ainda tem milagre para os ossos que restaram, ainda tem milagre para aquilo que todo mundo olha e diz: não tem jeito. Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias com os ossos que sobraram. Quem está comigo nessa palavra? Deixa eu ver. Ergue a sua mão por alguns segundos aí, porque eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa palavra. Aleluia. 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 Não precisa encostar em ninguém, respeita o distanciamento, mas fala só para uns 3 aí: tem milagre para os ossos. Tem milagre para os ossos. Não sei qual área da sua vida chegou nos ossos, mas tem milagre. Tem mar aberto, tem muralha caindo, tem provisão. Deus faz milagre para os ossos. Sabe o que é interessante, pastor Henrique César? Desculpe citá-lo toda hora por conta da amizade. É que José está morto, está nos ossos. E quem sai nos ossos do Egito para chegar em Canaã, não sai andando, porque está nos ossos. Então como é que José saiu do Egito? Carregado. Vida cristã, porque a trajetória de Israel do Egito até Canaã aponta para a trajetória da vida cristã, do mundo até as regiões onde o Senhor nos levará para a eternidade. Então vida cristã, isso aqui é o que? Carregar ossos. Tem gente em 2 condições aqui essa noite. Alguns entraram carregando ossos, outros entraram carregados, igual os ossos. Quem são os que carregam ossos? Aqueles que disseram assim: só sobrou osso, mas eu não abro mão, vou levar comigo.
Disseram para eu largar, disseram para eu deixar para trás, falaram que não tinha jeito, mas eu acredito no meu sonho, eu acredito no que Deus falou comigo, e eu vou carregar esses ossos, porque eu sei que tem milagre para acontecer. São os carregadores de ossos. Mas existem aqueles que entraram carregados igual os ossos. Nem você queria estar aqui, mas Deus enviou alguém para falar: vamos lá que Deus vai falar contigo, vamos lá porque tem algo de Deus para você. Aí apareceu um carregador de ossos para dizer: vamos comigo, não vou deixar você para trás não, não vou deixar você para trás não. Ei, eu não sei se você entrou carregando ossos ou carregado igual ossos, mas eu sei que o resultado vai ser um. Qual é? Tem milagre aguardando ali no final, tem milagre aguardando ali no final. Quando você vê alguém nos ossos, não deixa para trás não, irmão. Quando você vê alguém abrindo mão de um sonho, incentiva ele, não deixa ele abrir mão do sonho que Deus deu para ele não. Não deixa quem está nos ossos para trás não. Porque amanhã pode ser você que estará nos ossos, precisará de alguém para te ajudar a ser carregado. Deus tem milagre para os ossos. Mais uma coisa interessante: além de Deus ter milagre para os ossos, Deus cumpre promessa no que já chegou nos ossos. Deus cumpre promessa até para aquilo que já chegou nos ossos. Sabe por quê? Qual era a promessa de Deus a Abraão? Você vai entrar em Canaã. Aliás, a terra é sua. A sua geração vai entrar, vai voltar aqui, vai possuir essa terra. E José acreditava nisso. Mas aí José morreu. 400 anos se passaram, mas Deus cumpriu a promessa. E os ossos de José estão indo lá. Josué toma a terra de Canaã. E quando Josué vai fazer a distribuição da terra, no capítulo 24 do seu livro, Josué vai distribuir cidade por cidade para cada um dos que entraram. Quando chega em Josué capítulo 24, verso 32, olha o que o texto diz: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e veio a ser herança dos filhos de José. Quando entraram em Canaã tinha um pedacinho de terra. Para que isso aqui, José? Já para que isso aqui, ô Josué? Vou enterrar um negócio aqui. Mas Josué, Siquém é uma terra boa, tem poço em Siquém. Siquém aqui é a mesma Sicar de João 4, onde Jesus passa para encontrar com a mulher samaritana. Ei, essa terra aqui quem comprou, Josué, foi Jacó. Jacó pagou 100 peças de prata nessa terra. Por isso mesmo, é aqui que eu vou enterrar, porque essa terra tem dono. Está nos ossos, mas é dele. Está nos ossos, mas é herança dele. Se o diabo pensou que Deus não ia cumprir promessa na sua vida, porque o seu sonho chegou nos ossos, a promessa vai acontecer, nem que seja nos ossos. Deus tem milagre para os ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Vou mudar de personagem, mas vou continuar falando de ossos. Deus tem milagre para os ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Escute isso: Deus também guarda aquilo que já chegou nos ossos. Por quê? Porque osso fala de fragilidade. Então é muito comum o diabo ver uma área da sua vida nos ossos e dizer assim: agora eu acabo, agora eu quebro, agora eu destruo. Mas se os ossos estão debaixo de promessa, ninguém toca. Onde é que está isso, pastor? João capítulo 19, a partir do verso 31, já preguei sobre isso aqui também. Jesus está na cruz, pendurado na cruz do meio. Ele entrega o Espírito ao Pai às 3 horas da tarde. Por volta de 5 e meia, Pilatos dá uma ordem para quebrar os ossos das pernas de quem estava na cruz. Por quê? Porque o Império Romano tinha um golpe de misericórdia para quem estava crucificado. Porque quando alguém estava crucificado, usava as pernas para se sustentar na cruz. O corpo começava a pender, as costelas começavam a comprimir o pulmão, a pessoa ia perdendo o ar, tinha que fazer um esforço com as pernas para poder respirar. Então, para acelerar o processo da morte, quebrava-se as pernas de quem estava na cruz. Era um golpe chamado crurifrágium. Então, quando alguém estava demorando muito a morrer na cruz, quebrava as pernas para aliviar o sofrimento e a pessoa morrer mais rápido. Jesus entregou o Espírito ao Pai por volta de 3 horas da tarde. Mas ele está na cruz. Não tinha nenhum legista lá, nenhum médico para afirmar que ele tinha morrido. Então Pilatos falou: quebra as pernas de todo mundo que está na cruz, porque quem não morreu vai morrer ainda. Aí o soldado pega um marrete e vai lá quebrar as pernas de quem está na cruz. Jesus está na cruz do meio. Independente do lado que o soldado veio, ele era o segundo a ter a perna quebrada, porque ele está na cruz do meio. Eu não sei de que lado que o soldado veio, mas o texto diz que o soldado vem, quebra as pernas de um, pula a vez de Jesus e quebra as pernas de outro.
E quando chega a vez de Jesus, ele não quebra a perna, ele pega uma lança e enfia do lado, e aí sai sangue e água. Pela lógica, era para Jesus ser o segundo a ter a perna quebrada, porque estava na cruz do meio. Mas por alguma razão que a gente não sabe, o soldado veio, quebrou as pernas de um, pulou a vez de Jesus e quebrou as pernas do outro. Por que o soldado não quebrou as pernas de Jesus? Simples demais. Simples demais. Porque os ossos de Jesus estavam debaixo de promessa. Onde é que está isso? Salmo de número 34, verso 20. Deus lhe preservará todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Pastor, aplica isso para a minha vida. É claro, o diabo viu alguma área da sua vida nos ossos e está dizendo, agora eu quebro. Só que aqui tem uma palavra para você, sabe qual é? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Pode ter chegado nos ossos, mas se está debaixo de promessa, o diabo não toca e não quebra. Ei, eu vim liberar essa palavra para alguém aqui. Não sei se eu estou pregando para todo mundo, mas para alguns aqui a palavra é essa: não vai tocar nos ossos, porque está debaixo de promessa. O que sobrou da sua vida, o que sobrou do seu sonho, o diabo não vai tocar, o diabo não vai quebrar. Por quê? Porque está debaixo de promessa. Só quem está debaixo de promessa aí, ergue a sua mão por alguns segundos e me ajude a adorar a Deus. Porque o diabo não vai quebrar o que sobrou da sua vida, não. Você vai entrar em Canaã, você vai entrar em Siquém. Deus milagre para os ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Deus guarda os ossos. Mas Deus também usa o que já chegou nos ossos. Como é que é, pastor? Isso aí, Deus também usa o que já chegou nos ossos. Onde é que está isso? 2 Reis, capítulo 13, verso 21. Deixaram a sepultura de Eliseu aberta. Ele estava tendo uma guerra, morreu um soldado. Alguém falou, não vai dar tempo de enterrar, porque o inimigo está entrando. Faz o seguinte, joga em qualquer buraco que tiver aí. Pegaram o defunto e jogaram na cova de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos, ressuscitou na hora. E aí eu fiquei perguntando, pastor Alisson, pastor Júnior Ventura, pastor Khaled, por que não enterraram Eliseu? Por que não jogaram terra em cima dos ossos de Eliseu? E um dia eu estava no banho, porque Deus fala em qualquer lugar. Um dia eu estava no banho, com esse texto na cabeça, aí o Espírito Santo falou no meu coração. O maior profeta que Israel já viu, falei, Moisés, o grande profeta Moisés, inigualável. Pois é, quer saber por que ninguém enterrou os ossos de Eliseu? Vou te dizer. O maior profeta de Israel quando morreu, Moisés, Deus falou, morre Moisés, Moisés morreu. O texto dizia, o Senhor enterrou o corpo de Moisés, o dia que Deus virou coveiro. O que isso tem a ver com Eliseu? Simples demais, Renan. O único que pode enterrar um profeta foi quem ungiu o profeta. Então pode ter chegado nos ossos. Se eu deixei a cova aberta é porque eu ainda vou usar. Sabe quem é que pode jogar terra sobre o seu ministério? Só aquele que te ungiu. Sabe quem é que pode jogar terra sobre os seus sonhos? Só aquele que te deu o sonho. Sabe quem é que pode enterrar os projetos que você tem? Só aquele que te deu os projetos. Então pode ter chegado nos ossos. Se a sepultura está aberta, é porque Deus ainda vai fazer milagre através dos ossos que sobraram. É que Deus ainda vai usar os ossos que sobraram. Quando o moço encostou nos ossos de Eliseu, ressuscitou na hora. Mas sabe aquele dia que você entra na igreja e diz assim, eu estou morto, hoje eu estou precisando de uma palavra. Aí Deus te usa para liberar uma palavra para alguém. Hoje eu estou precisando de um milagre, e Deus te usa como canal de milagre para alguém. É Deus usando ossos para ressuscitar defunto. É Deus usando ossos para ressuscitar quem está morto. Gente que entrou aqui dizendo, eu estou sem força, eu não consigo caminhar, chegou nos ossos. Ei, Deus ainda vai te usar para levantar muita gente. Deus ainda vai te usar para levantar muitas outras pessoas. Deus usa os ossos também. E para nós orarmos agora, Deus tem milagre para os ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Deus guarda os ossos. Deus usa os ossos. Mas Deus também ressuscita ossos. Se eu falasse de ossos aqui e não citasse Ezequiel 37, seria quase um crime. Ezequiel capítulo 37, todo mundo sabe que não é literal, é uma visão.
Ele diz no verso 1: a mão do Senhor veio sobre mim e me levou em espírito até um vale cheio de ossos. E esses ossos estavam sequíssimos. E Deus me colocou no meio do vale, depois mandou eu andar ao redor. É muito interessante isso aqui. Quem sabe um dia eu volto, só para falar de Ezequiel 37. Porque Deus coloca ele no meio e depois manda ele andar ao redor. Por que Deus colocou ele no meio, se era para andar ao redor? Porque tem dois tipos de visões aqui. Tem uma visão quando você está no meio e tem uma visão quando você está de fora. Deus falou assim: quero que você tenha as duas visões. Eu quero que você veja como é estar no meio dos ossos e como é estar do lado de fora deles. Porque quando você se põe na condição do meio, fica mais fácil entender quando olha de fora. Ezequiel anda ao redor do vale, todo mundo sabe que é uma visão. E Deus está dizendo: olha, esses ossos aqui são a casa de Israel. Estão dizendo: nossa esperança se secou. O próprio Deus dá a visão e a interpretação para Ezequiel. E outra coisa que vale muito a pena você para pensar também é que Ezequiel é sacerdote, é filho de Buzi, e sacerdote não podia tocar em defunto. E Deus pega Ezequiel e coloca no meio de um vale cheio de ossos. Deus está conduzindo o profeta a um lugar que ele não queria estar. Que nem sempre Deus vai te levar para o lugar que você quer ir. Tem vezes que Deus vai te levar a lugares que você vai sentir asco. Imagina Ezequiel andando no meio dos ossos. O nojo. Isso aqui é coisa imunda. Por que Deus me trouxe aqui? Simples demais, Ezequiel. Que eu vou te usar para ressuscitar ossos. Se Deus te conduziu até alguma situação, até algum lugar, porque Ele quer te usar de alguma maneira nesse lugar que você está. Por que Deus me colocou no meio de um monte de ossos, pastor? Porque Deus quer te usar para ressuscitar esses ossos. Tem uma palavra na sua boca para abençoar esses ossos que sobraram aí. Quando Ezequiel anda ao redor do vale, Deus diz: agora, Ezequiel, me responde uma pergunta: porventura poderão reviver esses ossos? Ezequiel vira para Deus e diz: Senhor, é o Senhor quem sabe. Aí Deus diz: perfeito, Ezequiel, vou te ensinar como é que faz agora. Profetiza sobre esse vale cheio de ossos. Profetiza a minha palavra, e você vai ver o que vai acontecer com esses ossos. O que eu acho extraordinário é que Deus diz: profetiza segundo a minha palavra. Ou seja, Ezequiel, não usa a sua palavra, usa as minhas. Por quê? Porque profetizar para osso é não ter feedback. Profetizar para osso é não ter retorno. Por quê? Porque o osso não reage. Osso não tem expressão nenhuma. Então, se você profetizar para o osso esperando um feedback, não vai ter feedback. Por quê? Porque o osso não tem reação. Se eu gritar para um osso as minhas palavras, não vai ter nada. Por quê? Porque ossos não ouvem. Dos 206 ossos que o ser humano tem no corpo, os 3 menores estão aqui, no aparelho auricular. Mas esses 3 menores ossos aqui compõem o ouvido, mas não ouvem: o martelo, a bigorna e o estrivo. Esses 3 menores ossos compõem o ouvido, mas não ouvem. Se você dissecar um esqueleto humano e um corpo humano, pegar esses 3 ossos, colocar numa mesa e gritar, eles compõem o ouvido, mas não ouvem. Então Deus falou: Ezequiel, não profetiza a sua palavra, profetiza a minha. Por quê? Porque os ossos podem não ouvir a sua voz, mas tem uma voz que todo osso ouve. Tem uma palavra que todo osso tem que ouvir. Que palavra é essa? Hebreus 4:12. Porque esta palavra é mais penetrante que espada de 2 gumes. Penetra entre a alma e o espírito, vai entre as juntas e medulas. O que é a medula? É onde nasce o sangue. O sangue não é produzido no coração. O sangue não é produzido nos rins. Os rins filtram o sangue. O coração bomba o sangue. O pulmão oxigena o sangue. Onde é que o sangue é produzido? Na medula óssea. Quando alguém sofre de leucemia, tem que fazer o quê? Transplante de medula óssea. Por quê? Porque é lá nas cavidades dos maiores ossos do nosso corpo que o sangue é produzido. E a palavra vai lá, aonde? Na divisão entre as juntas e medulas. É lá onde o sangue nasce, é lá onde o sangue começa, é onde a vida é gerada, que a palavra entra. É por isso que muitas vezes você vai profetizar e alguns não vão te ouvir, mas quando você profetiza segundo o que Deus mandou, até os ossos têm que ouvir a palavra, até os ossos têm que ouvir a palavra, até os ossos têm que ouvir a palavra que Deus colocou na sua boca. Quando Ezequiel profetizou, ele disse que ouviu um grande ruído no vale, e cada osso começou a juntar o seu osso. Imagine 206 ossos, e cada osso juntando ao seu osso. Milhares e milhares espalhados no vale, mas cada osso juntando ao seu osso. De repente sobre ele veio nervo,
carne, pele e espírito. Mas é espírito com letra minúscula, fôlego de vida. Aí Deus diz: agora profetiza o meu espírito, Ezequiel. E aí espírito com letra maiúscula. Sintetizando aqui o texto, que é lindo, é Deus dizer: está aí um grande exército. Profetiza, porque desses ossos eu vou suscitar um grande exército. Você pode ajudar, por favor? Esses ossos eu vou levantar um grande. Só mais uma vez, por favor, um grande. Isso aqui tem tudo a ver com o lugar que Ezequiel está. Tem gente que confunde o vale de ossos secos com cemitério. Cemitério nessa região aqui não era em vales. Cemitério é sempre em lugares arborizados, jardins. Vale na Bíblia aponta para lugar de batalha. Vale do Armagedon, vale de Beraca, vale da sombra da morte. Davi e Golias no vale. Vale aponta para lugar de batalha. O que Deus mostrou para Ezequiel aqui? Uma cena de guerra. Um exército que foi para a guerra e perdeu. E não sobrou ninguém nem para enterrar os ossos. Mas Deus falou: profetiza, Ezequiel, que eu vou levantar desses ossos um grande exército de novo. E qual é o objetivo de Deus em levantar um exército daqueles ossos no vale? Simples demais. Deus não vai levantar um exército no meio de um vale para ficar parado. Quando Deus diz assim: desses ossos eu vou suscitar um grande exército, Deus está dizendo o seguinte: o meu povo vai voltar para a guerra. Se alguém pensou que tinha acabado para eles, vão ver eles lutando novamente. Vão ver o meu povo na ativa novamente lutando. E eu encerro aqui para orar por você. Não sei qual área da sua vida chegou nos ossos, mas hoje encerra-se aqui uma campanha de milagres. Eu quero declarar: você vai voltar para a guerra em nome de Jesus. Se o diabo pensou que você ia jogar a toalha, que você ia desistir, que você ia retroceder para a vergonha do inferno, você vai voltar para o combate. Deus traz vida aos ossos, Deus ressuscita os ossos, para que os ossos voltem para a guerra. Você vai voltar a lutar pelos seus sonhos, voltar a lutar pelos seus projetos, vai voltar a lutar por aquilo que um dia Deus colocou no seu coração. E só quem crê que vai sair daqui dessa madrugada disposto a lutar novamente, erga as suas mãos aí e tira pelo menos uns 30 segundos para adorar a Deus, porque eu creio que Deus está nessa palavra, ela é profética. Você não vai recuar agora, você não vai desistir agora, você vai voltar para o combate. Hoje Deus te levanta, te coloca de pé. Talvez você entrou aqui nos ossos, mas Deus está te dizendo: eu te levanto essa noite, filha, eu te levanto essa noite, filho. Você volta para o combate, você volta à luta, você volta mais uma vez a sonhar e a crer naquilo que eu tenho para a sua vida. Isso, fica de pé para nós orarmos. Aleluia. Aleluia. Deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus nós oramos aqui agora. Eu não sei, mas o Senhor sabe a vida de cada um aqui. Gente que entrou aqui nos ossos, ou gente que entrou aqui carregando ossos. Irmãos e irmãs aqui que entraram e olharam para áreas de suas vidas e disseram: aqui só tem osso. Será que ainda tem alguma coisa para sair daqui? Será que ainda tem alguma coisa para acontecer com isso aqui? O Senhor hoje está nos dizendo que até nos ossos o Senhor cumpre promessa. Até nos ossos tem milagre. Até nos ossos tem coisas para acontecerem. Eu quero concordar com essa palavra que foi ministrada a Deus. E quero declarar milagres sobre os ossos que restaram. Quero declarar milagres sobre os ossos que sobraram. Quero declarar milagre. O diabo não vai enterrar esse sonho, o diabo não vai enterrar esses ossos. O diabo não vai quebrar esses ossos, não. Por quê? Porque ainda tem muita coisa para o Senhor fazer através desses ossos. Eu concordo com essa palavra. E eu declaro essa palavra como profética, que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família.